Muito bom dia, Marcelo Paes Barreto. Guarapari, cidade saúde do Brasil, estado do Espírito Santo. Vamos hoje seguir um caminho aqui para evidenciar o Evangelho de Jesus. No livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. Meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Esse é o detalhe muito importante. Cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à evolução evolutiva, à posição evolutiva. Quando nós vamos reencarnar, nós sabemos através do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo e do céu e o inferno, e também das obras de André Luiz, via Francisco Cândido Xavier, editora FEB, que nós programamos a reencarnação. Qual é qual é a função pedagógica da reencarnação? É revermos os erros das encarnações passadas e nos prepararmos de forma segura para a subida na escala da perfeição. No meio disso tudo tem uma espinha dorsal, tem um núcleo, que é você estudar as leis para saber se dirigir. Somente estudando as leis de Deus e as leis dos homens que estão em vigor, onde você reside, é que você vai saber corrigir os erros e caminhar construindo-se um novo ser do bem. Então essa é a chamada Brilha a Vossa Luz da introdução feita por Emmanuel nesse livro Vinha de Luz. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Por isso que ele vem com as tendências que ele mais gostava de praticar nas vidas passadas. Se é ao álcool, ele vai ter uma tendência ao álcool, às drogas, ao sexo desorganizado, a atrair os outros. Se ele tem uma tendência a falar mal dos outros por trás, então são tendências que ele traz e que ele vai precisar corrigir essas tendências. Isso é lá no fundo da alma. Essas tendências causam a ele um mal-estar muito grande, apesar dele gostar. É a ilusão do gostar. Então, Emmanuel nos chama a atenção para que nós tenhamos muito cuidado nesse momento. Daí a importância da educação. Educar é estudar. Estudar é ler de 1 a 3 horas por dia os livros seguros, procurando tirar os conhecimentos fundamentais para trazer aqui para dentro, para você começar a se modificar. Isso chama-se reforma íntima, que é o primeiro e mais importante papel do ser humano na encarnação. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro. Então esse livro não é um livro para você ficar lendo correndo, é um livro para você ir lendo ao longo de 1 ano e meio, 2 anos. Cada lição demora às vezes 10 dias, você refletindo com ela, sobre ela, para tirar dali um conhecimento importante.
O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Então, essa introdução nos chama a atenção para isso. O Evangelho é a nossa base. Então nós precisamos conhecer o Evangelho. Aonde está o Evangelho? Jesus não escreveu nada pessoalmente, mas deixou escrito através dos 4 evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos e João. Então você precisa ler na Boa Nova Mateus, Lucas, Marcos e João. Olha o que diz João aqui para nós. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, que haviam acreditado nele. 2 pontos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para você permanecer nas palavras de Jesus, você precisa estudar. Isso não vem através de música, de um fenômeno de você encostar aqui e passar diretamente para o seu cérebro. Não existe isso. Você precisa ler, estudar, buscar a compreensão. A compreensão é um exercício de você para com o autor do livro. Entendê-lo. E depois assimilar, quer dizer, trazer para dentro, aceitar, por livre convicção, os ensinamentos dele e começar a praticar. Fora desse caminho não existe outro caminho. Sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará dos erros, das mazelas, desses enganos que nós a todo instante estamos nos defrontando aqui na Terra. O engano da bebida, da mentira, da corrupção, do sexo desorganizado, de desejar a mulher do próximo, ou tudo do próximo, ou o marido do próximo, de desejar tudo que não nos convém, como falou Paulo de Tarso. E na primeira lição dessa obra magnífica, que não é para ser lida correndo, quem lê atenda. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra, assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo, com referência aos frutos do pensamento. Frequente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo. Tem muita gente estudando Jesus com esse tempero emotivo. Aí quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer seminário, quer fazer semana espírita, em vez de estudar todo dia em casa e uma vez por semana numa reunião doutrinária organizada, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. É verdade. Nós estamos vendo aí vários companheiros e companheiras do mundo com dificuldade para estudar. Quando se fala em estudo, leitura sequenciada, como se fala em estudo continuado, dá uma alergia. Dá uma alergia que vocês precisam ver as reações. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Porque não estudam. Quem não estuda não vai conseguir conhecer. E logicamente não vai conseguir se guiar com segurança. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação.
Tem muitos de nós fazendo isso, querendo buscar os defeitos do Evangelho, querendo descobrir dúvidas sobre Jesus, alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria. Precisa penetrar a leitura séria, e não é com música que se estuda. Música alta no ouvido, não, a música é muito boa para momentos especiais, mas não para estudar. Estudar é ler de 1 a 3 horas por dia, é frequentar reuniões sérias, onde tenhamos expositores que estudam, porque para fazer estudos hoje, no mínimo 130 livros têm que ser lidos e estudados, senão não conhece a obra. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Nós temos que nos colocarmos como alunos, como aprendizes. Logo, logo nós queremos nos colocar como professores, catedráticos. Queremos escrever livros, fazer seminário toda hora, em vez de estudar 1 hora por dia, para ir construindo devagarzinho esse homem novo, nos reformando, tirando os tijolos que estão depreciados da nossa construção, que às vezes a maioria de nós é uma construção que vem de 1000 anos, de 2000 anos, com aqueles ferros da construção enferrujados, com o cimento já estragando. Nós precisamos reformular esta construção, e essa construção só é reformulada pelo estudo. É esse estudo das leis que nós chamamos, os filósofos chamam de reforma moral. E Jesus, no seu Evangelho, é muito sério em nos falar. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todos que gostamos desses prazeres materialistas, de começar a escrever livros para aprender, para ter poder, para ficar ricos, em vez de estudar os livros que existem, que são muito bons e garantidos. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos saber a quem nós estamos nos apegando, a quem nós estamos seguindo. Quais são os nossos companheiros encarnados e os desencarnados. Mas quem faz essa seleção somos nós. Por isso nós precisamos saber como estamos vivendo, para que estamos vivendo e qual o futuro que estamos construindo. Muita paz, boa semana, com estudos sérios, em livros seguros, para que você possa ser o colhedor dos seus próprios frutos, daquilo que você está semeando. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.